partida final da seleção do Torneio Nacional de Futebol, e o time que vencer o jogo irá para o torneio e realizará seus sonhos de se tornarem atletas profissionais. Nos momentos finais do jogo, Isagi Yoichi recebe a bola de seus companheiros e fica cara a cara com o goleiro. Ele e seu time estão perdendo por 1-0, e esse gol significaria que eles podem mudar o jogo na prorrogação e lutar pela vitória. Mas Isagi lembra que futebol não é um jogo de um homem só, e seus olhos voltam para seu companheiro de equipe que está em uma posição melhor do que ele, e com as palavras de seu treinador em mente, Isagi passa a bola, mas seu companheiro de equipe erra o gol, e o rebote é pego pelo adversário que faz um passe longo para o atacante Kira, que pega a bola e faz o gol, dando a seu time uma vantagem de 2 gols, e mais importante, vencendo o jogo. Isagi é devastado e não consegue pensar direito, é mais um ano desperdiçado sendo um jogador mediano em um time medíocre, e ele nem chegou ao Nacional, e no caminho de volta ele desaba porque queria muito ganhar. Porém, no dia seguinte, Isagi recebe uma carta do Comitê Nacional de Esportes do Japão, lhe oferecendo uma chance de se tornar um atleta profissional, um convite para se juntar a uma de suas instalações de treinamento, apesar dele não ter certeza de por que o chamaram com suas habilidades, o que o torna relutante em ir para a instalação. Mas mesmo assim, Isagi vai para lá no dia seguinte, e no caminho ele se encontra com Kira, que também foi chamado para o mesmo local. Os dois se reconhecem, e Isagi descobre que Kira é uma pessoa realmente decente que acredita na verdadeira natureza do futebol. Kira não é apenas um jogador de futebol, mas também um grande ser humano. Esse Isagi quer dar a bunda pra ele. E aqui começa a saga do Isagi querendo dar o butico. O Isagi é uma grande puta. Os dois entram e descobrem que há vários jogadores lá dentro esperando para descobrir por que foram chamados para aquele lugar e por quem. Olhando ao redor, Kira reconhece a maioria dos grandes centroavantes, que eu esqueci o nome agora, e que na verdade o lugar inteiro está cheio de centroavantes. Só o pessoal que chuta bola. De repente, o Homem Estranho, que parece a Edna dos Incríveis, entra e se apresenta como Jinpachi Ego, o homem que criará o time perfeito entre eles e que trará a Copa do Mundo para o Japão. Ego explica que este lugar onde todos foram convocados são as instalações do Blue Lock, e todos os 300 deles irão competir entre si pelos próximos meses, e um entre eles entrará como um atacante que levará o Japão à glória. Os garotos ali presentes discordam desse ideal do Ego, alegando que futebol não é um jogo de um homem só, e marcar gols não é a única coisa que importa. É sim! Mas se não tem gol, não tem vitória. O que adianta? Jogar só pra tocar na bola, vocês querem outra coisa. Vocês só pensam em pegar na bola. Vocês querem tá morto. Depois de falar que eles querem pique, Ego dá o exemplo de todos os maiores jogadores da história, Eric Cantona, Pelé e também Noel Noah, o dito maior atacante da atualidade. Ele afirma que seus egos os tornaram os melhores do mundo e desafia os jogadores se eles têm coragem de se tornar alguém como eles. Isagi está frustrado com sua vida como um jogador de merda e não sendo capaz de brilhar. Além disso, ele não teve ego para arriscar no jogo mais cedo, o que lhe custou a vaga do Nacional. Então, ao ouvir as palavras de Ego, ele é o primeiro a avançar em direção ao Blue Lock. Acréscimos. Isagi logo recebe uma roupa e é designado para uma sala onde ele deve passar o resto de seus dias no Blue Lock. No mesmo quarto que ele está Kira e alguns outros também. Cada um dos jogadores recebe um número em suas roupas e o número de Isagi é 299. Depois que os jogadores terminam de trocar de roupa, uma tela enorme liga diante deles e Ego aparece. Ele explica que com base em suas habilidades, todos eles foram classificados e rotulados em seus uniformes. Todos eles podem jogar e melhorar suas classificações com base em sua progressão no Blue Lock. No entanto, haverá testes ao longo do caminho e os jogadores serão eliminados. Aqueles que forem eliminados nunca mais poderão jogar pelo Japão em nível nacional pelo resto de suas vidas, e apenas os 5 melhores jogadores irão poder fazer parte da próxima Copa do Mundo Sub-20. Antes que as notícias possam causar algum alvoroço, uma bola aparece na sala e Egos coloca em seu primeiro teste. Com os 136 segundos na tela, Ego diz a ele
eles para brincar de pega-pega e a última pessoa com a bola no final desse tempo irá ser eliminado. O jogo começa e o jogador de menor classificação é Igarashi, que não perde tempo e só tem uma coisa em mente: marcar o jogador mais próximo de sua classificação, que é Isagi. No entanto, Igarashi não tem habilidades e não consegue marcar ninguém, até perceber que tem alguém dormindo, sendo ele o Bátira. E quando ele está prestes a acertar a bola nele, o garoto se levanta e lhe dá uma bica. E quando Kunigami vai discutir com Bátira para não jogar desse jeito, Igarashi usa isso como uma chance de acertá-lo. Ele fica furioso com isso e chuta a bola no careca, mas atinge Isagi. Com 1 minuto restante, Isagi persegue os outros ao redor. Ele acha muito difícil marcar outra pessoa e suas chances de uma carreira estão desaparecendo. Só que de repente, o carequinha escorrega e essa é a chance que Isagi estava esperando. Mas de repente ele para. Algo diz a ele que se ele vai vencer, precisa fazer isso direito e eliminar alguém de uma patente mais alta. Isagi então se vira do nada e Bátira avança em cima dele e pega a bola, correndo na direção de Kira, que tenta fugir, mas em vez de chutar, Bátira passa para Isagi e faltando apenas alguns segundos, os pés de Isagi se movem sozinhos e ele chuta a bola no rosto de Kira. Vai lá, egoísta. A partida chega ao fim e Kira é eliminado. Quando a campainha apita, Kira fica indignado no começo e não consegue acreditar que Isagi fez tal coisa, mas do nada ele começa a se gabar de que é um jogador melhor do que qualquer um naquela sala e que sua eliminação foi injusta, pois o tempo dado era muito curto e que este exercício não tem nada a ver com a realidade. Ego então aparece para esclarecer os equívocos desse bostinha. Ele afirma que a área em que eles estão jogando é um espaço do mesmo tamanho da grande área e a quantidade de tempo que lhe foi dada é o tempo médio que um jogador normal levaria para pegar a bola em um jogo. Ego afirma que Kira foi eliminado por causa das suas próprias incompetências e não foi culpa de Isagi. Puta que pariu, você é um bosta! Resumindo, você é um você é horrível! Saia daí, você consegue ser pior que o Isagi. Lock off. Kira então sai do seu lugar dando um olhar feio para Isagi, que tendo encerrado a carreira de uma pessoa realmente decente, parece estar em êxtase. Eita! Ele pergunta a Bátira por que ele passou para ele em tal momento, e o garoto sorri, dizendo que sabia que ele eliminaria Kira. Ego então anuncia que sua jornada no Blue Lock finalmente começou, e os 11 jogadores em cada uma das salas eram agora companheiros de equipe e ao mesmo tempo rivais. Em outro lugar, o Conselho de Futebol do Japão é informado por Anri. Ela é quem propôs o programa Blue Lock e realmente quer que o Japão seja uma força dominante no futebol mundial. O conselho realmente não aprova as ideias, mas sabem que se isso falhar, toda a culpa será colocada nela. Então eles concordam. Um bando de filha da p... Esse gordinho de merda. Ó a cara dele! Mano, a cara do mal. De volta às instalações do Blue Lock, o treinamento finalmente começa e Isagi está sobrecarregado. Todos os membros da sua equipe o superam em habilidades em quase todos os aspectos. Ele é muito mediano quando se trata de habilidades físicas em comparação aos outros. Ele é uma puta, só apanha dos outros. Na primeira noite, ele não consegue dormir, pensando em sua falta de ambição e habilidades, e decide sair para uma sessão de treino. No caminho, Isagi encontra Bátira, que quer praticar com ele. Então, os dois vão para o campo. Durante a prática, Isagi mais uma vez pergunta a Bátira o motivo real pelo qual ele passou para ele durante o primeiro teste, e dessa vez, Bátira lhe diz que assim como todos os jogadores famosos do mundo, Messi, CR7, Neymar Júnior, esse pessoal do futebol que eu não conheço, ele também tem um monstro dentro dele, que é esquizofrenia, que diz o que ele deve fazer durante o jogo. E aconteceu que o monstro disse para ele passar para Isagi naquele momento. Bátira diz a Isagi que, como ele, o garoto também tem um monstro dentro de si, e por isso eliminou Kira sem sequer pensar. E Isagi reflete se ele realmente tem um monstro em si. De repente, um anúncio de Ego os manda de volta para os quartos, e o mesmo diz que a classificação deles foram atualizadas e agora estão prontos para a próxima fase do projeto. Nosso Isagi é classificado para a posição 274, e Ego explica que toda a instalação é dividida em 25 equipes, totalizando 275 jogadores. O bom dessa cena é que o carequinha ele ficou muito feliz. Nossa, Isagi, olha aqui, minha classificação aumentou, eu sou foda. Aí depois que o Ego dá esse anúncio, ele fala, peraí, eu ainda sou um merda. Mano, muito boa essa cena, velho.
Após a eliminação de um de cada uma das equipes, mais cedo os jogadores tiveram um bom desempenho e melhoraram sua classificação. Eles terão as melhores instalações no Blue Lock e os jogadores de classificação mais baixa terão que sofrer as consequências. Agora as equipes se enfrentarão em um jogo real e os jogos serão disputados entre 5 equipes e cada equipe jogará contra todas as outras. As 2 melhores equipes estarão a salvo da eliminação, enquanto as 3 abaixo seriam removidas das instalações, perdendo a possibilidade de jogar pelo Japão em nível nacional. Mas entre os times perdedores, os maiores artilheiros serão capazes de ficar. Em outro lugar, um jogador realmente Oi! Calma, Labreso. Relaxa. Em outro lugar, um jogador realmente arrogante chamado Itoshi Sai está sendo entrevistado em seu retorno de volta ao Japão. Porém, ele não tem interesse no futebol nacional e só quer voltar para a Europa o mais rápido possível. Cara, mete um... Não. O pessoal do Japão é medíocre, futebol de merda. Eu nasci no país errado porque eu sou bom demais, eu sou foda. Esse é Itoshi Sai. E assim que ele sai da entrevista, ele acaba se deparando com a conferência de imprensa realizada pela Associação Japonesa de Futebol, anunciando a proposta do Blue Lock como uma nova maneira de encontrar o próximo melhor atacante do Japão e do mundo. Ao ouvir isso, Itoshi Sai fica intrigado e decide ficar para ver que tipo de atacante medíocre vai sair desse tal cadeado azul. Eu quero ver quem é que vai sair dessa porra. Os idiotas, eu quero. Ele fala, deixa eu ficar, deixa, eu vou ficar. Ah não, mas você tem que voltar. Não vou mais voltar, eu vou ficar porque eu quero ver como é que ele chuta bolinha, eu quero ver ele chutando bola. Bem, de volta ao Blue Lock, o time Z está confuso como eles podem jogar como um time, já que todos são atacantes. Eles decidem jogar pedra, papel e tesoura para decidir quem vai jogar como atacante, e Isagi vence a primeira rodada. Então ele será o atacante do primeiro jogo, que será contra o time X, e o jogo terá 45 minutos de duração. É um jogo, né? Eles precisam vencer, pois segundo o cálculo, se eles perderem mais do que um jogo, eles naturalmente perderiam para o segundo lugar e seriam eliminados. Então eles têm que entrar em cada jogo pra ganhar com sangue nos olhos. Vamos ganhar, porra! O jogo logo começa, e assim como o Ego planejou, todos os jogadores do time Z estão lutando entre si para ser o artilheiro do time, e eles parecem não ter interesse em vencer, e só se preocupam em marcar seus próprios gols. O mesmo vale para o time X, e quase todos os jogadores se aglomeram em um lugar, lutando pela posse da bola, só faltam sair no soco. Aproveitando essa oportunidade, o melhor jogador do time X, Barou Shoei Barou, só Barou rouba a bola enquanto todos os jogadores estão distraídos. Barou chuta a bola na rede, marcando 1-0 no placar. E de repente, o time X se recompõe. Todos parecem ter uma conexão instintiva e decidem se apoiar em Barou. O time joga um futebol fluido, ao contrário do time Z, que estão se comendo na porrada. Eles coordenam seus ataques um por um, e Barou e seus companheiros destroem a defesa do time Z e acabam marcando 5 gols. Antes mesmo de 42 minutos. Bátira está claramente cansado depois de correr tanto e diz a Isagi que tudo que eles precisam é de um gol para acalmar os nervos. Ele explica que fará um passe longo e Isagi pode ir para frente para marcar o gol. Ele concorda e depois do pontapé inicial, ele faz a corrida em direção ao gol. O passe de Bátira também é perfeito, mas Barou parece ter lido o jogo deles e aparece para defender bem na frente de Isagi, que fica confuso sobre o que fazer. Ele não quer fazer um passe ruim e perder esse bom movimento, e ao olhar ao redor ele vê Haichi e Kunigami correndo ao lado dele. Haichi está livre e ainda assim, mas ao sentir algo estranho, Isagi faz o passe instintivamente para Kunigami, que marca um puta golaço de uma distância considerável e termina o jogo 5-1. Barou diz que ele não serve como atacante se amarela na frente do gol, logo ele não tem talento. Resumindo, você é uma puta, Isagi, você é um merda, primeiro a entrar na porra do Blue Lock e ainda não chuta a bola, sua puta. Você só apanha, mano, você apanhou o jogo inteiro, é que eu cortei do vídeo, mas você apanhou o jogo inteiro, mano. Você não fez um gol, você não fez nada, pô, sem a porra da tua puta, que é o Bátira, tu não faz nada. E até Haichi fica puto
que Isagi não passou para ele apesar de estar livre. O time continua discutindo sobre a partida mesmo depois do jogo, e um dos membros da equipe, Tigiri, vulgo Princesa, diz que Ego talvez não esteja certo, já que ele continua mencionando Messi e Ronaldo, mas nenhum desses jogadores ganhou uma Copa do Mundo. Isagi interrompe e afirma que tudo o que eles precisam para ganhar jogos é transformar seu estilo de jogo caótico, também conhecido como Zero, em uma jogabilidade fluida, que seria o 1. Logo, eles têm que transformar o 0 em 1. Porra, eu falei bem. Pode falar. Eu falei bem! Ego aparece naquele momento e afirma que eles estão no caminho certo. Ele explica que as habilidades individuais, bem como ser polivalente, é importante quando se trata de um jogo como futebol. Ele também anuncia os resultados dos outros jogos, em que o time V derrotou o time Y por 8-0. Então, eles precisam acelerar o ritmo rapidamente. Em preparação para a próxima partida, a equipe Z finalmente decide colocar a cabeça no lugar e discutir suas jogadas especiais para que possam usá-las para melhorar a maneira como jogam como uma equipe. Eita! Porra, eu falo bem demais! Haichi tem as melhores habilidades de chute, Kunigami tem o melhor chute de canhota em média distância, Bachira é um ótimo driblador e Isagi não tem nada que ele possa apontar. Apenas ele e Tigiri não dizem seu talento especial. Kwon então diz a eles que está tudo bem por enquanto e também explica a nova forma de jogar. Eles vão alternar em turnos jogando como atacante e encontrar o ritmo no meio do jogo. Assim que termina, Isagi vai para o jantar. Lá ele encontra Kunigami, que agradece por ter passado a bola para ele no jogo anterior e decide compartilhar seu bife com ele. Acontece que os artilheiros ganham toneladas de comida boa com base na numeração de gols e Kunigami queria dar metade do seu bife para ele, já que metade do crédito do seu gol é mérito de Isagi. Zettai katsu. O próximo jogo chega em breve e desta vez o time Z foi colocado contra o time V, liderado por seu principal jogador Okawa, que é conhecido por ser um atacante feroz. O time Z está bem preparado para o jogo e desta vez, em vez de discutir entre si, eles passam a bola. Eles parecem ter aprendido uma lição após a surra sofrida pelo time X e apresentam uma defesa realmente resiliente. Mesmo depois de colocar todas as suas habilidades em seu melhor uso, a equipe Z acha difícil quebrar a defesa. De repente a bola rola para o pé de um cara chamado Nico, que rapidamente examina a área e manda uma bola longa para o time, diretamente para Okawa, que planejou isso o tempo todo. Na mesma hora a defesa do time Z foi esticada. Eles jogaram um contra-ataque perfeito e Okawa pega a bola e faz um chapéu no goleiro e marca 1-0 para seu time. Antes do intervalo, o segundo tempo começa e a equipe Y não está mais interessada em atacar. Eles apenas passam a bola entre si. O tempo passou e mesmo depois de mudar a tática e os atacantes várias vezes, o time Z não conseguiu um gol. Gagamaro é o atacante do time Z e Isagi joga uma bola longa em sua direção, mas isso não foi o suficiente e conseguiram alcançá-lo e fazer com que o time Z fizesse o primeiro escanteio. Com essa chance de gol, o time Z coloca todos os seus jogadores para frente, mas Isagi tem uma péssima sensação sobre isso e corre de volta para seu próprio gol. E quando o escanteio sai da grande área e vai em direção a Nico, Isagi pega a bola a tempo e chuta a bola e acerta o goleiro. Mas Jenny está lá para marcar o rebote e o time Z finalmente está de volta ao jogo. Isagi percebe que Nico era quem controlava o jogo e que se ele cuidasse dele, o time Y seria praticamente inútil. Ele e Isagi parecem ser os mesmos quando se trata de jogabilidade e Isagi pode julgar cada um de seus movimentos. O jogo avança e Isagi intercepta quase todas as bolas jogadas para Nico. O time Z provavelmente marcará o próximo gol, mas o time Y ainda tem um plano na manga. No último minuto, todos os 10 jogadores no campo do time Y avançam em direção ao gol, em um ataque total, surpreendendo seus oponentes. Nico lidera o ataque e rapidamente chega a uma situação de 1 contra 1 com o goleiro, mas em vez de chutar, Nico passa para Okawa, que está livre. No entanto, Isagi intercepta a bola, sabendo que ele faria isso, porque antes de entrar no Blue Lock, ele teria feito o mesmo. Isagi então passa a bola para frente, que é dominada por Bachira, que marca um gol escandaloso, destruindo as esperanças e os sonhos do time Y. O jogo está ganho e ele está diante de seus inimigos vencidos, e tendo ganhado o jogo, o time Z faz uma boa comemoração.
No entanto, à noite, a emoção do jogo tirou todo o sono dos olhos de Isagi. Então ele se levanta para ver as gravações do jogo e encontra Tigiri na sala de câmeras, que está fazendo o mesmo. Ele conta que nem todos têm uma inteligência espacial do campo e que essa é a sua habilidade especial. Ele pode avaliar o que vai acontecer no jogo e farejar o gol antes de qualquer outra pessoa. Isagi pensa sobre isso e pensa que mesmo que ele não consiga controlar, ele sabe que talvez Tigiri estivesse certo. Isagi então questiona sobre a habilidade do colega, mas Tigiri ainda está inflexível e não quer contar suas habilidades. Em vez disso, Tigiri conta a ele sobre a ruptura do LCA que ele teve alguns anos atrás e que vir para o Blue Lock era sua maneira de superar esse jogo. Ele estava ali para encontrar uma desculpa para parar de jogar e desde então ele tem medo de se machucar novamente. Isagi argumenta que se ele realmente quisesse desistir, ele já teria feito e explica que o menino tem um espírito de luta assim como ele, mas a princesa o ignora e vai embora. Mais tarde, durante o treino, Ego anuncia as novas classificações com base em seus desempenhos, e Isagi agora é o melhor jogador entre seus companheiros de equipe. Agora ele tem que aumentar sua habilidade e melhorar o controle de sua nova habilidade de inteligência espacial, junto com suas classificações. Os últimos resultados da tabela também são exibidos, e 4 equipes estão empatadas em segundo lugar, com 3 pontos cada, enquanto o time V está se afastando com 6 pontos. O próximo jogo será contra o time W, e todos se sentam após o treino para elaborar uma estratégia. Normalmente, Kwon seria o único a dar as instruções, mas como ele está em um longo banho, o goleiro chamado Lemon explica o plano da melhor maneira possível. Ele parece conhecer os 2 jogadores principais do time W, e esses dois eles são muito fortes e têm ótimas habilidades de coordenação. Tudo o que eles precisam fazer era parar essa ligação entre irmãos e eles poderiam ganhar o jogo. Kwon então chega naquele momento e dali em diante explica mais alguns movimentos que eles podem realizar durante a partida, e dessa vez eles jogarão com 3 atacantes principais e se revezarão a cada 30 minutos. No dia seguinte, eles estão prontos para pressionar com um jogo e finalmente jogar um futebol realmente bom contra o time W. Os 2 irmãos, líderes do time W, começam o jogo realmente forte e fazem passes após passe um com o outro. Tigiri e Isagi são os 2 zagueiros finais. Eles 2 tentam manipular Tigiri e usam o seu joelho machucado para assustá-lo e impedi-lo de enfrentá-los, mas Isagi vem ao resgate a tempo e não os deixaria passar. Logo, com o desempenho defensivo de Isagi e todos os esforços coletivos, Kwon marca 3 gols incríveis e vão para o intervalo com uma vantagem de 3-0. E tudo parece estar indo perfeitamente, quase perfeito até demais. O segundo tempo começa com Raishi, Bátira e Kwon na frente e tudo parece sólido, porém os irmãos da equipe W parecem ter caído para o meio campo. Eles rapidamente roubam a bola de Kwon e passam correndo por todos para fazer o placar de 3-1. Kwon parece ter perdido a concentração apenas por um segundo, mas pensando que era apenas um erro, a equipe reinicia e começa o jogo. Só que mais uma vez Kwon joga como um fracassado e passa, e mais uma vez é interceptado. O gol é do irmão, fazendo o placar de 3-2, e de repente, Isagi percebe que todos os gols até agora foram marcados por Kwon e todas as estratégias foram feitas por ele. Isagi de repente não conseguia mais encontrar nenhum passe, sua inteligência espacial agora era inútil e a bola é interceptada mais uma vez, e enquanto na defesa, Kwon propositalmente erra o cabeceio e o placar agora estava 3-3. Ele os havia traído, os olhos de Isagi se arregalaram e ele confronta seu companheiro de equipe sobre isso. Kwon confessa depois de testemunhar sua derrota contra o time X e depois de vencer o time Y por pouco, com apenas um único objetivo, ele não podia mais confiar na habilidade de sua equipe. Então ele fez um acordo com a equipe W para se tornar o artilheiro e então se livrar de seu time. Kwon não era mais o companheiro de equipe, sendo agora o 12º jogador do time W. O jogo vira de cabeça para baixo e agora é 12-10. Kwon chuta a bola mais uma vez e depois senta outro chute. Felizmente, Lemon impede o gol de acontecer, mas o time W estava tendo controle total do campo. Faltando apenas 5 minutos para o fim, o time Z parece estar condenado à derrota e não conseguirão realizar seus sonhos. Tigiri fica frustrado com ele mesmo. Ele lembra da época em que ele tinha aquela fome de atacante. Quando eram crianças, os irmãos Sobrancelhas chegaram à sua escola alegando seus próximos pé quentes do futebol. Então ele teve que mostrar a eles como suas habilidades eram superiores às deles. Sua velocidade era coisa de outro mundo e
seu controle próximo o tornou uma força formidável. E enquanto os irmãos Sobrancelhas não conseguiam fazer nada na escalação inicial, Tigiri estava no auge. Ele sentiu que poderia vencer o mundo, mas chegou o dia em que ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Uma lesão perigosa que pode acabar com a carreira de um jogador de futebol. É o Neymar do Blue Lock, né? Tigiri ficou arrasado e foi colocado em reabilitação por vários meses, pois ainda era jovem e iria se recuperar. Mas os médicos disseram a ele que se houvesse outra lesão semelhante novamente, ele provavelmente nunca mais será capaz de jogar. Essas palavras subiram à cabeça de Tigiri e desde então, ele nunca mais foi capaz de usar sua velocidade máxima. Era como se ele tivesse algemas o prendendo, colocadas ali por sua própria mente. Os 5 minutos restantes do tempo regularmente acabaram e tiveram mais 3 minutos de acréscimos. Era agora ou nunca. Isagi tem a bola, mas não tem ninguém para passar. E numa tentativa desesperada de marcar, ele entra na frente empurrando Tigiri congelado e tenta marcar, mas falha. Tigiri fica irritado, mas percebe que Isagi é como ele costumava ser, acreditando que ele pode ser o melhor do mundo e colocando tudo de si no futebol. De repente, o fogo reacende nele, e se nos próximos minutos ele não conseguir fazer nada, sua jornada no futebol estaria acabada. E no fundo, ele não quer que isso aconteça. Tigiri de repente corre e Isagi percebe e faz um passe longo em direção à linha do gol. Neste momento, toda a equipe W está confiante de que isso é apenas um esforço desperdiçado, mas seus olhos se arregalam quando vem Tigiri correndo em direção à bola. Mesmo quando o goleiro está prestes a pegá-la, ele consegue dar um jeito e marca o gol nos momentos finais do jogo. E com o apito final, teve outra vitória. Toda a equipe W está chateada com Kwon e começam a bater nele por não revelar que Tigiri tinha superado seu problema na perna, mas Kwon fala que ele não sabia de nada. Mas eles são parados por Kunigami e Isagi. E após o jogo, aquele maldito não mudou em nada e já está na sala do time V fazendo a mesma oferta que ele fez para o time W. Infelizmente para ele, o time V não é um bando de desprezíveis e eles estão confiantes em suas próprias táticas e não precisam que lhe digam o que fazer ou como fazer. A próxima reunião de equipe começa com más notícias. O time W empatou o jogo com o time Y e com ambas as equipes agora empatadas em pontos e o time Z com uma diferença de gols muito ruins, eles tinham que vencer a equipe V para se classificar, o que por si só já é uma tarefa quase impossível. Não apenas sua equipe agora tem um jogador a menos, mas o time V também é implacável com sua habilidade de marcar gols. Kwon ainda se recusa a fazer parte do time, ele já é o artilheiro e não precisa participar, porque se o time Z perder, ele ainda será selecionado. Lemon explica que os jogadores mais fortes do time Z é um trio mortal que já marcou 18 gols em 3 jogos. Zantetsu tem 5 gols, Chama de Creu conseguiu marcar 6 gols e Naga estava na frente com 7 gols. Tudo isso em 3 jogos, e se não os pararem, eles não podem vencer. No vestiário do time V, Naga está de volta do treinamento muito antes do resto da equipe. Ele explica que simplesmente não precisa treinar tanto, e Creu sabe que isso é verdade. Há apenas 6 meses atrás, Creu, filho de um empresário muito rico, era um estudante de uma escola muito boa. Ele era bom em tudo e tinha tudo o que desejava, mas ele não gostou de nada. Um dia ele tropeçou no futebol, um esporte que o emocionou. Porém, seus outrora pais solidários não concordavam com ele sendo um jogador de futebol, já que ele começou tão tarde e não havia chance de se tornar profissional. Creu teve que provar que seus pais estavam errados, então ele tropeçou no maior gênio do futebol que ele já tinha visto, Nagi, um garoto com tanto controle de bola que ele poderia pegar um celular caindo no pé. Porém, o mesmo não tinha interesse em futebol e queria viver uma vida de preguiçoso. No entanto, Creu promete dar a ele uma vida tranquila se ele se tornar o melhor jogador de futebol de todos os tempos com ele. De volta ao vestiário do time Z, Kwon, sem dúvidas, ainda será inútil no próximo jogo, então eles precisam trabalhar com o que tem nas mãos. Nossa Edna então aparece na tela e mostra o novo ranking. Embora Kwon praticamente tenha trapaceado, ele ainda era o número 1 no ranking, e se eles perdessem e nenhum deles marcassem mais gols do que ele ficaria no Blue Lock, enquanto o resto deles são jogados fora. Ego fala que o objetivo deles até agora foram bons, mas a menos que eles possam replicar esses objetivos, todas essas armas seriam consideradas
consideradas sortes. Eles devem examinar com cuidado como, quando e sob que condições em que sua arma faz a diferença na vitória. Só quando eles dominarem a repetibilidade, eles vão avançar. Eles devem jogar o jogo como se estivessem destinados a vencer, em vez de depender da sorte. Para fazê-lo, Isagi fica frustrado e vai direto para o campo de treino. Lá ele encontra Barou, o rapaz que já tinha marcado 10 gols. E como ele foi o artilheiro de todo o prédio, ele já estava classificado. Isagi tenta ver se consegue aprender alguma coisa com Barou, mas o cara não está de bom humor para Isagi. Em vez disso, os dois começaram 1 contra 1, e como Barou é muito superior, ele marca um golaço de 23 metros no canto superior. Eles vão novamente, apesar de Barou estar relutante, e mais uma vez, ele marca outro gol. Desta vez, Isagi percebe que Barou aperfeiçoou sua técnica, e isso é o que ele precisava aprender também. Ele sabe que Barou pode marcar de 23 metros se tivesse oportunidade, então ele decide impedi-lo de marcar nesse intervalo. Porém, Barou novamente o surpreende ao marcar um gol de 27 metros. Isagi então agradece por ajudá-lo, mesmo que ele tenha sido humilhado. Como eu disse, uma Isagi é O jogo então começa no dia seguinte e o time Z está surpreendentemente bem preparado. Eles conseguiram evitar deixando Krell e Nagi driblar por eles e impedir que Zantetsu entre em seu alcance de chute. Isagi então pega a bola e faz um passe longo para Gagamaru, que tenta cabecear e erra por pouco. Todos estão animados até a bola cair nos pés de Krell. Ele olha uma vez para Nagi e lança uma bola em direção ao gol. Uma bola tão bem jogada que todo o time vai atrás, mas Nagi não desiste. Ele domina completamente a bola e marca um gol monstruoso, mostrando a diferença de classes entre as duas equipes. O time Z tenta se livrar disso e começa um ataque, mas novamente a bola é roubada e encontra seu caminho para Nagi. Desta vez, o cara está cercado e assim certamente não poderia marcar, pelo menos é o que pensam, mas ele surpreende todos mais uma vez ao dar um chute de bicicleta, o que foi muito fácil para um gênio como ele, marcando 2-0. Desta vez, Isagi tenta liberar Tigiri com sua nova arma, mas acontece que Zantetsu é tão rápido quanto ele e pode cobrir todos seus movimentos. Ele rouba a bola e lança um contra-ataque, marcando um gol fenomenal de longe. O time Z fica arrasado, eles parecem ter perdido antes mesmo do primeiro tempo terminar. Suas chances de vitória estavam diminuindo, e assim foi o entusiasmo de toda a equipe. Todos estão decepcionados, mas Bachira está animado, exatamente, animado por enfrentar um time tão incrível e quer mostrar que também pode fazer coisas sensacionais, já que somente algo mágico poderia mudar o jogo. Ele decide mostrar seu potencial secreto, enquanto o monstro dentro dele grita. É um esquizofrênico, eu não consigo levar o Bachira a sério, desculpa. Vai lá, egoísta, tá ligado? Não dá, mano. Bachira pega a bola de Isagi e dribla, passando por todos do campo. Ele surpreende até os adversários com sua habilidade e faz um gol de letra. Filho da p... golaço! Porra! Nessa situação de pressão, a equipe finalmente se anima novamente e eles sabem que agora tudo que eles precisam fazer é ir além dos seus limites e jogar como se não houvesse uma segunda chance. E realmente não tem uma segunda chance. Perdeu aí já era, irmão. Vai todo mundo pra vala. A bola então vai para Kunigami e ele sabe que pode marcar se chegar ao seu alcance de 23 metros de distância. Mas a área à sua frente está lotada e ele tem que chutar. Ele decide confiar nas suas habilidades e chuta 28 metros. E a bola passa zunindo pelos defensores e vira no último momento e entra na rede, fazendo o placar de 3-2 e assim indo para o segundo tempo. Caralho, eu narro bem de mau futebol. O time Z ainda está no jogo com o placar de 3-2. Eles estão confiantes que podem vencer. A equipe V decide continuar seu ataque, mas a defesa será aumentada por mais um jogador, com Zantetsu recuando. O segundo tempo começa e Isagi é o único que realmente não conseguiu controlar o jogo. Enquanto todos os seus companheiros de equipe estão fazendo bloqueios brilhantes, salvando os chutes de entrar no gol, ele não tem certeza se conseguirá marcar gols e ir além de suas limitações. ダメじゃん。教えてよ。何がそこまで君を動かすの？うるせえよ天才。今いいとこなんだよ。なんだあの生き物。
A bola então atinge Tigiri e Zantetsu está na marcação. Tigiri percebe que ele não pode vencer Zantetsu em uma corrida de curta distância, pois sua habilidade é aumentada pela aceleração. Então, Tigiri faz um passe de 10 metros à sua frente, sabendo que a distância maior ele pode vencer. Ele então faz exatamente isso, e então corre pelos defensores, marcando o gol do empate para o seu time, 3-3. Este jogo não acabou. A bola cai nos pés de Krell, que fica chocado com o fato de que o pior time do Blue Lock está realmente competindo com eles, e apenas com 10 jogadores. Ele se lembra do seu passado e como seus pais sempre lhe davam tudo. Ele queria fazer algo com suas próprias forças, e isso era o futebol. Ninguém tiraria isso dele. No entanto, quando ele olha ao redor, ele não vê um espaço que possa utilizar. Sua equipe fica tão chocada quanto ele, e não parecia haver opções de ataque. Nesse ritmo, eles perderiam. Nagi, que estava esperando a bola chegar, percebe que Krell está triste e abatido, e de repente ele tem um estalo. É como se seu ego tivesse finalmente despertado. Ele percebe que se não fizer nada, eles vão perder, e seria a primeira vez que eles sofreriam uma derrota. Antes ele não se importava com o que acontecia, mas de repente sua paixão pelo futebol é despertada pela ideia de perder. Antecipadamente, Nagi recua e pede a bola para Krell, que passa para ele. Isso é um choque para todo o time Z. Nagi nunca fez isso antes, e isso tornou tudo mais fácil para eles defenderem. Mas agora que ele está no jogo atacando e ajudando, o time Z pode ficar sobrecarregado na defesa. Nagi corre com a bola e então passa a bola para Zantetsu. Ele tem a vantagem inicial desta vez e vence Tigiri na corrida. Ele para a bola e olha para cima, onde vê Nagi pedindo a bola na grande área. Ele fica surpreso porque Nagi normalmente nunca toma a iniciativa ou pede pela bola, mas ele passa para ele. Enquanto a bola flutua, Nagi recebe um ângulo muito fechado, um que ele não seria capaz de marcar de lá. Mas Nagi não só pega a bola com elegância, como também consegue marcar um gol absolutamente fantástico. O jogo vira de cabeça para baixo mais uma vez, e o time V assume a liderança de 4-3. Lá ele de 4, lá Joy. Isagi e a equipe Z não podiam parar o despertar de Nagi, e como faltavam apenas 15 minutos no relógio, não há tempo para eles recuarem e defenderem, e o time Z e Isagi têm que atacar. Após o pontapé inicial, Bachira recebe a bola de Isagi e avança, enquanto Isagi continua pensando em como ele pode influenciar o jogo com um homem a menos, e seria impossível voltar se eles sofressem mais um gol. Ele continua pensando em como ele pode usar sua inteligência espacial para mudar o curso do jogo de uma vez por todas, e apenas então ele percebe que Tigiri recebe a bola no flanco esquerdo novamente de Bachira. Ele tenta o mesmo truque de ultrapassar Zantetsu e consegue ficar à frente dele, mas desta vez Nagi está lá para defender também. Felizmente, Isagi intercepta a bola antes que ela chegue até eles. Com sua nova habilidade desbloqueada, ele é capaz de detectar uma fraqueza na defesa e se posicionar para explorá-la. Então ele olha em volta e faz um passe para Tigiri, que corta para dentro para fazer um chute que é bloqueado, que cai em Gagamari. Mais uma vez a bola é bloqueada pela defesa. Finalmente a bola cai no alcance perfeito para Kunigami, porque dá uma bicuda no teto da rede, novamente empatados. Isagi comemora a felicidade por finalmente ter conseguido desbloquear sua habilidade, e tudo tinha acontecido exatamente como ele havia planejado. Usando sua habilidade, ele pode agora ver o futuro do campo por breves momentos, todo o posicionamento ao seu redor e a maneira como a bola se move. Isagi pode ver como o gol pode ser feito e como os oponentes podem ser superados. Todos no time Z estão felizes, menos Kuon, que nem sabe como deveria se sentir com esse desempenho do time Z. Ele sabe que vai ser o artilheiro e que isso valeu a pena. Em um flashback, ele se recorda de quando estava na escola e mal conseguiu formar um time para jogar futebol. Embora seu time fosse fraco, ele os levou às quartas de finais regionais, com a esperança de que um dia jogaria na seleção nacional. Mas ele não percebeu que seus companheiros de equipe não compartilhavam sua ambição. No final eles perderam, e foi quando ele finalmente percebeu que seus colegas não tinham a mesma ambição que ele. E desde então, ele trabalhou para si mesmo, mas agora ele não sabe se é algo pelo qual ele quer se esforçar ou se esse é o tipo de pessoa que ele quer ser. Faltam 5 minutos de jogo e dessa vez o time V está planejando jogar na retaguarda. Porém, em vez de fazer um passe curto, Quatro Olhos percebe a corrida de Nagi e faz um passe longo. Nagi corre para a bola e Isagi está em seu encalço. Ele sabe que se conseguir passar por Nagi, ele não terá outra opção a não ser passar a bola para outro flanco. E ao ver isso, Isagi pode segurar até que seus outros defensores cheguem. No entanto, assim como Ronaldo, Nagi usa suas costas para passar a bola para si mesmo e sem
sem outros defensores à vista, ele está de frente pro gol. Mas Nagi é inesperadamente derrubado no chão por Kwon. O apito soa e ele recebe o cartão vermelho e é expulso do campo. Ele não sabe por que fez isso, mas diz ao seu time que eles têm que vencer. Faltam 3 minutos no relógio. Creu então se prepara para cobrar a falta. É um bom alcance, mas ele provavelmente passaria a bola para seus companheiros de equipe. Mas o goleiro entende que isso é o Blue Lock e Creu definitivamente tentaria marcar o gol sozinho. Lemon prevê corretamente quando a bola é lançada em direção ao canto superior direito e faz uma grande defesa, mas a bola cai em direção a Nagi. Ele dribla alguns defensores e vai em direção ao objetivo, enquanto Isagi prende a respiração desejando um milagre, que chega em forma de Gagamaru, que consegue tirar a bola que cai nos pés de Isagi. Está tudo contado agora e Isagi corre com a bola. Ele tem 3 companheiros de equipe ao seu lado, com a maioria dos membros da equipe V de volta ao meio campo. Seria um objetivo fácil. Isagi sabe que as habilidades possuídas pelos membros da equipe tornaria isso difícil, então ele continua movendo a bola entre seus colegas enquanto corre em direção ao gol. Com um passe lateral final, ele joga a bola para Kunigami para fazer o chute de longa distância, mas consegue alcançá-lo e fazer um carrinho. A bola agora está indo para fora e com apenas alguns segundos restantes de jogo, se sair dos limites, o jogo termina. Felizmente, Haichi desliza e consegue salvar a bola de sair. Ele passa a bola para Bachira, que percebe 3 dos seus companheiros indo para a grande área. 2 deles são marcados, mas Isagi está livre. Ele está indo para a melhor posição para poder marcar, e Bachira, como planejado, faz o passe para ele. Enquanto a bola se aproxima e Isagi se prepara para chutar, ele percebe que Nagi já chegou para cobri-lo. Nagi corta para a frente dele para confundi-lo. De repente, Isagi não tem ideia de como ele pode manobrar isso. O objetivo antes visível simplesmente desapareceu e ele não tem ideia do que fazer. Naquele momento, ele lembra de todos os seus gols e junta as peças novamente. Descobre que seu ponto forte são chutes diretos sem nenhum toque. Enquanto Nagi se aproxima dele por trás para assustá-lo, Isagi chuta a bola no fundo da rede, marcando 5-4. O time V e Creu parecem em choque. Eles acabaram de perder para o pior time de todo o Blue Lock. Eles estão determinados a fazer melhor. Todos comemoram, enquanto Kunigami vai até Kwon o chamar para a comemoração. Vem logo. Não perdoa ele tão fácil assim, não. Esqueceu que ele traiu a gente? Teu cu que eu vou te perdoar assim tão fácil! Naquele momento, Bachira e Isagi estão na sala de jantar discutindo as novas habilidades que desbloquearam. Isagi afirma ter adquirido mais conhecimento de jogo após a última partida. Eles então ouvem um grupo de jogadores saindo do Blue Lock, todos tristes e chorando, com seus sonhos destruídos. Isagi e Bachira param por um momento e pensam como seus sonhos quebraram os sonhos de vários outros. Mas isso não os deixa tristes, e sim os motiva ainda mais. Eles encontram Nico, que sobreviveu como artilheiro do time Y. E o garoto parece determinado a vencer depois que seu time perdeu para a equipe Z. E afirma que vai destruir Isagi na próxima vez. E o nosso menino só compra a briga. No dia seguinte, Ego aparece no telão e diz a eles que antes do próximo nível começar, todos eles farão um monte de treinamento físico sem a bola. Ele afirma que já que eles são os últimos de todos os 5 edifícios, eles terão que fazer um treinamento até os outros terminarem os jogos. Então todo o time começa o treino que segue por 10 longos dias. Então o anúncio que a primeira seleção acabou e os jogadores são instruídos a se preparar e prosseguir para o portão central do edifício. Isagi e os outros estão ansiosos para jogar com os outros times, porém eles ficam chocados ao ver os outros jogadores. Ego então aparece na tela e comenta que embora eles sem dúvida já tenham notado, apenas o edifício 5 está presente no Blue Lock. Na verdade, nunca houve 5 edifícios. Ele mentiu para eles, para fazê-los acreditar que eram ruins e lutar ferozmente em primeiro lugar. Tudo isso foi uma manobra. Tudo isso foi uma manobra para minar suas duvidosas autoconfianças e colocar neles o desejo de ser o melhor do mundo. Ego anuncia que para a segunda seleção, eles terão que entrar no campo um por um. O time Z se amontoa uma última vez, desejando sorte uns aos outros, e prometem se encontrarem do outro lado.
De repente, Toshihin casualmente chuta uma bola curva e então acerta com outra, deixando Isagi atordoado com suas habilidades. Rin caminha até a porta e entra no primeiro estágio. Os outros jogadores se perguntam se conhecem ele, pois seu nome parece familiar. Isagi o segue caminhando por um pequeno túnel e encontra Blue Lock Man, um holograma de ponta que será usado para treinar os jogadores. Ele recebe uma bola e ao lado dele um círculo vermelho aparece e começa a se fechar ao redor dele, levando-o a chutar lá dentro. Isagi erra o chute apressado e percebe que este é o próximo teste e começa a fazer melhores chutes. Assim que ele marca o primeiro gol, aparece um cronômetro de 90 minutos, em que ele tem que marcar um total de 100 gols. O desafio se torna ainda mais difícil após os primeiros 30 gols, conforme o cronômetro não reinicia e ele tem que continuar marcando gols, agora com hologramas zagueiros. O desafio fica ainda mais difícil, pois as bolas não estão indo mais no ritmo desejado e os zagueiros também começam a se mover. Mas Isagi gosta do desafio e depois de 10 dias de treinamento físico, ele tem bastante resistência para se ajustar e encontrar um bom ritmo no teste. Ele logo termina o desafio e vai para a nova sala, onde tem um monte de competidores que tinham passado no desafio assim como ele. Em seguida, Bachira aparece no local e ambos estão felizes em se verem. Ega então lhes diz que para entrar no próximo estágio de teste, eles precisam formar um grupo de 3. Bachira e Isagi decidem esperar Kunigami o Tigiri e levar para sua equipe quem chegar primeiro. Só que de repente, Isagi é abordado por Nagi, que o convida para se juntar à equipe. Krell fica surpreso com a decisão de Nagi, que explica que Isagi foi o jogador mais notável durante sua partida e que ele quer jogar futebol com ele. Porém, Isagi recusa, alegando que já está no time de Bachira. Nesse momento, para o choque de todos, Nagi então pede para entrar no seu time, o que deixa Krell frustrado, mas aceita depois de perceber o quão sério ele está. A decisão cabe a Isagi, e mesmo que ele quisesse esperar por seus amigos, ele sabe que Nagi é o melhor jogador que já conheceu, então decide levá-lo para o time. Os três vão para o próximo nível do teste, onde eles encontram Itoshihin, Aryu e Tokimitsu, os 3 melhores jogadores de todo o Blue Lock, de acordo com sua nova classificação. Eles parecem ser os melhores do grupo e estão confiantes de que podem vencer, mesmo que qualquer um apareça em seu caminho. Ego novamente aparece na tela e explica as regras do próximo confronto. A terceira fase é um mini-jogo de 3 contra 3, em que o Blue Lock Man serve como goleiro. O time que marcar 5 gols primeiro vence, e o time vitorioso rouba um jogador do time perdedor, para fazer um time de 4 jogadores. A quarta fase é uma partida de 4 contra 4. O time vencedor mais uma vez rouba um membro para criar um esquadrão de 5 homens, e essa equipe de 5 jogadores passa para a segunda seleção. O time perdedor de 3 homens vira um grupo de 2 e compete com outra equipe que também tenha 2 jogadores, e o jogador que não for escolhido pela dupla será desclassificado. Agora, com as regras anunciadas, eles podem escolher qualquer um para ser seu oponente, desde que o outro lado concorde em jogar contra eles. Essa notícia deixa Isagi e sua equipe animados, mas o outro grupo não parece se importar. Eles parecem estar super confiantes e isso desperta algo dentro de Isagi. Ele caminha até eles e desafia o melhor grupo para um confronto 3 contra 3. No mundo do futebol japonês, esses 3 podem ser considerados feras, pois são os mais bem classificados entre todos os outros. Eles são levados a um campo de futebol menor para uma partida de 3 contra 3, com o vencedor podendo roubar um jogador do time perdedor. O jogador será decidido quando o primeiro time marcar 5 gols. Cada um receberá um goleiro holográfico do Blue Lock, para que possam apenas focar em marcar gols. O time de Isagi é designado como o time branco, enquanto o time de Rin é o time vermelho. O jogo começa bem para o time de Isagi, com Rin e seus companheiros na defensiva. Isagi, Bachira e Nagi fazem uma série de passes. Bachira usa suas habilidades insanas para passar facilmente por Tokimitsu, e quando se aproxima da área, ele finge fazer um passe 1-2 para Isagi, mas, em vez disso, passa a bola para Nagi. Nagi, sobreposto, salta sobre a bola com seu controle e serve num prato para Isagi bater na rede, dando a eles o primeiro ponto. Uma onda de confiança e evidência vem sobre a equipe. Talvez vencer os melhores em todo o Blue Lock não fosse uma grande coisa afinal. Isagi acha que, se conseguirem continuar assim, certamente vencerão. Mas os cálculos e sonhos de Isagi são despedaçados quando Rin recebe a bola. Ele expressa seu desgosto pela falta de habilidade e paixão sendo demonstradas em campo.
Para ele, o futebol não é apenas um jogo ou um sonho, é um campo de batalha, e na batalha nunca se deve virar as costas ao inimigo. Assim que o apito soa, Rin surpreende a todos com uma jogada ousada, chuta logo no reinício e manda a bola passando pelo goleiro. O time de Rin agora tem um gol, empatando o jogo num instante. Ele até recupera a bola do lado oposto do campo para terminar o jogo mais rápido possível e se concentra no verdadeiro desafio. Mais uma vez, sua equipe fica surpresa com a ousadia e a habilidade de Rin, sendo ele verdadeiramente um oponente completamente fora de série. Isagi tenta se firmar e lembra a Rin que eles também estão colocando suas vidas em jogo para jogar e perseguir seus sonhos. Rin responde que não é sobre sonho, é sobre estar pronto para morrer pelo futebol. Esse é o nível de paixão que ele tem pelo jogo. Isagi se recusa a desistir e o jogo continua com seu time no ataque, determinado a provar seu valor contra a talentosa equipe de Rin. Isagi vê uma abertura e faz um passe para Bachira, que por sua vez passa para Nagi, mas dessa vez Ryu salta na frente de Nagi e agarra a bola bem no meio da jogada. A bola segue para Tokimitsu, que fica sem confiança e acaba recuando para Ryu. Bachira intercepta e faz um passe para Isagi. Ele e Ryu travam uma batalha pela bola. Isagi protege bem, mas a flexibilidade de Ryu dá vantagem, e ele chuta a bola para fora de sua frente, marcando um gol poderoso com suas longas pernas. Lá ele. Tudo que Isagi pode fazer é assistir, espantado com a habilidade de Ryu. A equipe branca recomeça no centro, dessa vez a bola está com Bachira. Ele observa o campo e percebe que todos os seus companheiros de equipe estão fortemente marcados, não lhe deixando outra escolha a não ser assumir o desafio sozinho. No seu caminho está Tokimitsu, que apesar de sua alta classificação, não parece ser um jogador habilidoso e tem pouca confiança. Bachira está confiante de que suas habilidades podem superá-lo. Conforme a pressão aumenta, Tokimitsu teme que, depois que todo o trabalho que fez, voltará a ser seu antigo eu inútil se perder agora. Pensamentos negativos o dominam e ele entra em uma zona, mudando todo o seu estilo de jogo. Ele é o Daiki branco e com depressão, tá ligado? Ele rapidamente alcança Bachira e agarra a bola. Tokimitsu alega repetidamente que precisa marcar gols para provar seu valor. Sua mentalidade negativa o leva a novos patamares, e isso se torna seu poder. Isagi tenta detê-lo, mas Tokimitsu prova ser muito forte. Isagi recorre a uma falta, mas na tentativa é jogado para longe. Tokimitsu marca mais um gol para sua equipe com facilidade. A confiança de Isagi e sua equipe começa a desmoronar. Eles confiaram no trabalho em equipe até agora, mas Rin e sua equipe possuem habilidades individuais excepcionais. Falta-lhes trabalho em equipe, mas suas habilidades são suficientes para derrotar o time de Isagi. Isagi está perdido, mas Nagi o conforta e garante que vão resolver um plano para combater os pontos fortes do oponente. A equipe se reúne para elaborar uma estratégia. Em vez de jogar um contra um, decidem entrar em uma formação triangular para manter a posse e aproveitar as oportunidades. E contam com a visão de Isagi para identificar essas chances. Conforme o jogo avança, ele vê uma abertura e corre para a frente, mas é recebido por Rin, que antecipou seu movimento e já está em uma posição para detê-lo. Bachira, pego de surpresa pela defesa de Rin, decide criar sinergia com Nagi, fazendo um passe com um giro inteligente na bola. O cara é bom demais, bizarro. Nagi agarra a oportunidade e vira para marcar, fazendo o placar de 3-2. Nagi fica impressionado com o passe, um contraste gritante com a atitude usual de fazer o que quiser de seus antigos companheiros de equipe. O time branco está de volta ao jogo. Isagi tenta manter o ritmo, mas enquanto eles conversam, mais uma vez, Rin dá o chute logo no pontapé inicial. Felizmente, dessa vez, Isagi está lá para reagir, empurrando a bola para o canto, mas os problemas ainda não acabaram. Rin vai cobrar o escanteio. Isagi prefere cobrir o ponto mais perigoso, mas esquece que Rin não é um jogador de equipe. Em vez disso, ele faz um chute direto com um giro vertical e marca. Um tiro desse calibre choca todos em campo. O placar agora é 4-2. Isagi e sua equipe persistem na estratégia de passe curto em triângulo, e dessa vez Isagi até fareja um gol, mas como sempre, Rin está lá para detê-lo. É então que Isagi percebe
percebe que Rin deixou o local aberto de propósito, só para exibir sua habilidade superior. Ele obtém a posse de bola e, apesar dos gritos de Isagi para pará-lo, tudo que Isagi pode fazer é assistir em desespero, enquanto o chute de Rin voa graciosamente pelo ar, em um arco, consolidando sua derrota com um placar final de 5-2. Isso significa que a equipe de Rin pode retirar um membro do grupo de Isagi para se juntar a eles. Rin não se importa com quem vem, mas ele e Tokimitsu escolhem Bátira por suas habilidades excepcionais de passe. Embora decepcionado, Bátira diz a Isagi que, se quiser tê-lo de volta, terá que buscá-lo, e decide abraçar o monstro que está dentro de si.